Povo de Deus, mais uma vez estamos aqui para ouvir a voz de Deus. O Senhor tem falado conosco de uma forma muito especial. Você que já passou por experiências difíceis e viu a sua vida sendo preservada pelo Senhor, vai se identificar muito com esse Salmo 107. Pois esse salmo exalta grandemente ao Senhor pelas bênçãos espirituais que Ele mesmo concede ao seu povo, sobretudo nos tempos de perigo e dificuldade. Não sabemos quem foi o autor desse Salmo 107, mas ele oferece louvor a Deus por sua bondade e misericórdia, considerando especificamente o livramento do povo do Senhor do cativeiro. Antes de começar a nossa análise, eu peço que você faça 3 coisas que não te custarão absolutamente nada, mas que vai fazer com que essa palavra chegue a outras pessoas, que também estão precisando ouvir o que você vai ouvir agora. Eu preciso que você curta, que você comente e que você compartilhe esse vídeo. É bem rapidinho, mas é imprescindível para que outros sejam alcançados pela palavra da vida. O que acontece é que quando você deixa de fazer essas simples coisinhas, na verdade você atrapalha o canal, porque o YouTube vai entender que você não gostou do vídeo. Então ele não vai recomendar esse vídeo para mais pessoas. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Amados do Senhor, vocês verão que todo aquele que estuda as obras e os caminhos do Senhor certamente verá a sua bondade e o louvarão. Este salmo nos ensina isso. É um salmo maravilhoso que começa assim: Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Amados irmãos, o mínimo que podemos dar a Deus é, na realidade, tudo o que podemos oferecer: o nosso louvor e o nosso agradecimento. Os nossos lábios devem expressar a forma como vivemos diante de Deus. Deus é bom por natureza e essência, e prova ser bom em todos os atos da sua eternidade. Em comparação com Ele, não existe ninguém bom, nenhuma pessoa sequer. Mas Ele é essencialmente, perpetualmente, superlativamente, infinitamente bom. Nós participamos eternamente da sua bondade e por isso devemos, acima de todas as criaturas, exaltar o seu nome. O nosso louvor deve ser aumentado pelo fato de que a bondade divina não é algo transitório, mas no atributo da misericórdia permanece para sempre a mesma, porque a sua misericórdia dura para sempre. A palavra dura foi apropriadamente inserida pelos tradutores, mas de alguma maneira restringe o sentido, que será melhor se interpretarmos dessa forma, porque a sua benignidade é para sempre. Esta misericórdia não teve início e jamais conhecerá um fim. O nosso pecado exigia que a bondade nos fosse demonstrada sob a forma de misericórdia, e assim aconteceu, e assim será para sempre. Não devemos ser lentos em louvar a bondade que se adapta à nossa natureza pecadora. Independentemente do que outras pessoas possam pensar ou dizer, os gemidos têm razões decisivas para declarar a bondade do Senhor. O Redentor é tão glorioso, o preço do resgate é tão imenso e a redenção é tão completa que nós estamos sob múltiplas obrigações de dar graças ao Senhor e de exortar outros para que façam o mesmo. Considerem isso, povo de Deus. Que gratidão poderá ser suficiente para uma libertação do poder do pecado, da morte e do inferno? No próprio céu não há hino mais doce do que aquele cujo refrão é: com o teu sangue nos compraste para Deus. Jamais se esqueçam disso. Os cativos de antigamente foram restaurados à sua própria terra, de cada confim da terra e até mesmo de além-mar, pois a palavra traduzida como sul significa na realidade o mar. Não importa o que divide, o Senhor irá ajuntar os seus em um único corpo, em primeiro lugar na terra, por um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e depois no céu, por uma bem-aventurança comum, em que eles serão conhecidos como o único povo do único Deus. Que glorioso pastor é aquele que ajunta dessa maneira o rebanho comprado com sangue das mais remotas regiões, que os guia entre incontáveis perigos, não é assim com cada um de nós? E que, por fim, faz deitar os seus servos
nos verdes pastos do paraíso. Alguns peregrinavam por um caminho e outros por outro. Todos eles deixaram a terra do Emanuel e se desviaram o mais longe que puderam. E grandes são a graça e o poder pelos quais eles são todos ajuntados em um único rebanho pelo Senhor Jesus. Que os remidos, com um só coração e uma só voz, louvem ao Senhor que os ajunta em um só. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários. Não acharam cidade que habitassem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia e clamaram ao Senhor na sua angústia. E ele os livrou das suas necessidades e os levou por caminho direito para irem à cidade que deviam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. A solidão é um grande intensificador da infelicidade. A solidão de um deserto tem a influência mais deprimente sobre o homem que está perdido no deserto e ilimitado. O caminho do viajante no deserto é um caminho deserto e quando ele deixa essa trilha pobre e estéril para ir além do caminho do homem, ele está realmente em uma luta infeliz. Uma alma sem solidariedade está nas fronteiras do inferno. O caminho solitário é o caminho do desespero. Israel no deserto habitava sob tendas e não tinha nenhum dos consolos da vida assentada. Os peregrinos no Saara não encontram também nenhuma cidade ou aldeia. Os homens, quando estão sob aflição, não encontram nada em que descansar, nenhum consolo e nenhuma paz. Quem consegue manter a sua coragem quando está prestes a cair ao chão a cada passo, devido à total exaustão? O abastecimento de alimento é todo consumido, a água se esgota das garrafas e não há campos nem correntezas no deserto. O coração, portanto, desta maneira, esmorece e afunda em horrível desespero. Esta é a condição de uma consciência despertada antes de conhecer o Senhor Jesus. Ela está cheia de desejos insatisfeitos, de necessidades dolorosas e de temores pesados. Ela está completamente esgotada e sem energia, e não há nada em toda a criação que possa ministrar para o seu revigoramento. É duro o que direi agora, meus irmãos, mas é verdade. Alguns homens não irão orar jamais até que estejam meio mortos de fome. É impressionante como há tanta gente assim. Como a vida é dura na ausência da oração. Jesus nos ensinou a orar, meus irmãos, mas seu povo insiste em caminhar sozinho no deserto. Que Deus tenha misericórdia daqueles que não se esforçam para estar na presença de Deus. Se Deus agisse assim conosco, já teríamos perecido em nossos desertos. Oh, meus irmãos, é isso mesmo que acontece. Então, estejam certos de que se a fome nos puser de joelhos, ela será mais útil para nós do que os banquetes. Se a sede nos levar à fonte, ela será melhor do que os mais profundos goles da alegria terrena. E se a fraqueza levar ao clamor, ela será melhor do que a força dos poderosos. Portanto, o povo de Deus saiba que a libertação segue certamente a oração. Porém, merecem morrer de fome aqueles que nem mesmo pedem o pão, e aqueles que, perdidos em um deserto, não imploram a ajuda de um guia. Também estes não merecem a piedade de Deus. No entanto, Deus sempre nos surpreende, nos dando aquilo de que necessitamos, ainda que não o mereçamos. Deus tem conduzido o seu povo e mesmo quando este povo se perde, ele o conduz novamente para o caminho correto. Deus é aquele que faz o caminho reto e nos capacita a andar por ele, mesmo quando estamos frágeis e famintos. Ele nunca nos guia de um deserto a outro, mas nos conduz do deserto para uma terra fértil, para uma habitação segura onde podemos descansar. Nunca se esqueçam de que aquilo que nós podemos fazer é algo muito diferente daquilo que Deus pode fazer. O Senhor nos deixa ansiando e então nos satisfaz completamente. Este anseio nos leva à solidão, à separação, à sede, à fraqueza e ao desespero. E o desespero próprio e todas essas outras situações nos conduzem à oração, à fé, à orientação divina, à satisfação da sede da alma e ao descanso. A boa mão do Senhor deve ser vista em todo o processo e no resultado divino. Amém, meus irmãos? Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus, desprezaram os desígnios do Altíssimo.
Por isso, ele lhes abateu o coração com o trabalho. Tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. O estado de uma alma sob a condenação do pecado é forçosamente simbolizado por esta condição. As pessoas nesta condição não conseguem ver as promessas que lhes trariam consolação. Elas ainda se encontram na inatividade do desespero. Elas temem a proximidade do juízo e se sentem, por isso, tão aflitas quanto se estivessem às portas da morte. Quando os homens não seguem o conselho divino, eles dão a prova mais prática do seu desprezo por ele. Aqueles que não se sujeitam à lei de Deus estão, na verdade, antes que passe muito tempo, sujeitos aos grilhões do juízo. Há muito desprezo pelo conselho divino, até mesmo entre os cristãos, meus irmãos. E por isso tão poucos entre os cristãos conhecem a liberdade com que Cristo nos liberta. Como somos fracos e infiéis. Quando uma alma percebe que todos os seus esforços para a autossalvação são abortivos e sente que está agora completamente sem forças, então o Senhor está em ação, escondendo do homem o orgulho e preparando o aflito para receber a sua misericórdia. Nada senão o amor do Senhor poderia ter nos libertado. Sem ele, nós teríamos perecido completamente. Estejam certos de que nós oramos melhor quando estamos prostrados sobre nossos rostos em doloroso desamparo. Nestas ocasiões, Deus nos envia rápida e voluntariamente seu alívio e seu socorro. O Senhor, em sua providência, arranca os prisioneiros das suas celas e faz com que eles respirem o doce ar puro outra vez. E então solta as suas algemas e dá liberdade aos seus doloridos membros. Oh, Deus age assim. Graças a Deus por isso. Ele também liberta os homens das preocupações e dos problemas, e especialmente da desgraça e da escravidão do pecado. Isso ele faz com a sua própria mão, pois a experiência de todos os santos certifica que não há libertação da prisão, a menos que seja pelo próprio juiz. Quando as portas das prisões estão abertas e as cadeias são quebradas, quem pode recusar-se a adorar a gloriosa bondade do Senhor? O coração adoece de pensar que tais graciosas misericórdias continuem sem ser contadas. Nós não podemos deixar de implorar que os homens se lembrem das suas obrigações e louvem ao Senhor, seu Deus. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Muitas doenças são o resultado direto de atos de loucura. Os homens imprudentes e cobiçosos pela embriaguez, gulodice e pela indulgência de suas paixões enchem seus corpos com enfermidades do pior tipo. O pecado está no fundo de muitas tristezas, mas algumas tristezas são os resultados imediatos da iniquidade. Os homens, por causa do seu caminho de transgressão, se afligem e são enlouquecidos por suas dores. Pior ainda, mesmo quando estão afligidos, ainda são loucos. De uma transgressão, eles passam a muitas iniquidades. E embora estejam sobre a vara, somam pecado a pecado. Aí, às vezes, até mesmo o povo do Senhor se comporta loucamente desta triste maneira. E notem, povo de Deus, que mesmo nesse estado de miséria, quando o homem clama ao Senhor em sua angústia, Deus o livra das suas necessidades. Deus envia a sua palavra e o sara. Sim, o homem não é curado apenas pelos remédios. Pela palavra que é proferida da boca de Deus, o homem é restaurado e impedido de descer à sepultura. Uma palavra fará isto. Na verdade, uma palavra já fez isso milhares de vezes. É assim que Deus nos livra da destruição. A palavra do Senhor tem um grande poder de libertação. Ele apenas precisa falar e os exércitos da morte fogem em um instante.
As almas doentes pelo pecado devem recordar o poder da palavra e devem ouvi-la e meditar sobre ela. Amém, meus irmãos? É isso que estamos fazendo agora. E todos os dias temos orado aqui, pois a oração é o pão, o alimento da alma. Não deixe de orar. Junte-se a nós todos os dias às 8 horas da manhã. Você verá como a sua vida vai ser transformada. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo, pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústia. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvai-se-lhes toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. A navegação era tão pouco praticada entre os israelitas que os marinheiros eram revestidos de um alto grau de mistério e a sua profissão era considerada como de singular coragem e perigo. As histórias do mar enchiam os corações de assombro, e aquele que tivesse estado em Ofir ou Tarsis e tivesse retornado vivo era considerado como um homem famoso, um marinheiro idoso a ser ouvido com reverente atenção. As viagens eram consideradas como descidas a um abismo. É por isso que o texto nos diz: descem ao mar em navios. Nós nunca lemos nas escrituras de alguém se divertindo no mar, não é verdade? Nunca lemos isso. As pessoas se aventuravam porque tinham negócios a realizar. A mente israelita era tão avessa à navegação que não ouvimos sequer que o próprio Salomão tivesse um barco para passeio. O Mediterrâneo era o grande mar para Davi e seus conterrâneos, e eles tinham uma admiração muito grande por aqueles que tinham negócios no mar. O oceano realmente contém muitas das mais assombrosas criaturas de Deus e é o cenário de muitos dos mais tremendos fenômenos físicos pelos quais o poder e a majestade do Senhor são revelados entre os homens. As principais maravilhas a que o salmista faz alusão são uma tempestade repentina e a calmaria que a segue. Nem todos os crentes têm a mesma experiência profunda, mas para fins de sabedoria, para que possamos fazer negócios para Ele, para o Senhor envia alguns dos seus santos ao mar da perturbação da alma, e ali eles veem, e os outros não, as maravilhas da graça divina. Navegando sobre as profundezas da depravação interior, as águas devastadas da pobreza, os vagalhões da perseguição e as ondas agitadas da tentação, os crentes assim se veem em necessidade de Deus acima de todos, e eles encontram a Deus nesses momentos de angústia. Glória a Deus por isso. Assim é necessária somente uma palavra de Deus e a alma está em águas agitadas, levada de um lado a outro com milhares de aflições. Dúvidas, medos, terrores, ansiedades levantam as suas cabeças como tantas ondas iradas quando o Senhor permite que os ventos da tempestade nos açoitem. Aqueles que estiveram na profundeza espiritual, em uma das grandes tempestades que ocasionalmente agita a alma, sabem o que este versículo quer dizer. Nesses ciclones espirituais, a arrogância se alterna com o desespero, a indiferença com a agonia. Não sobra coragem para nada, a coragem se esgota, a esperança está praticamente morta. É isso, de fato, que acontece nesses momentos. Essa experiência é tão real como a agitação de uma tempestade literal e muito mais dolorosa. Alguns de nós já resistimos a muitos destes furacões internos e na realidade já vimos as obras maravilhosas do Senhor. Que o mar entoe louvores ao Senhor por causa da sua graça libertadora. Amém, meus irmãos? Quando o marinheiro tocar a praia, que ele entoe o hino solene ao céu e que permita que os outros o vejam resgatado das garras da morte, unido em suas ações de graças. Amém, meus irmãos? Que seja assim com cada um de vocês. Vejam só do versículo 33 ao 42. Ele converte rios em desertos, nascentes em terra sedenta.
a terra frutífera em terreno salgado pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes, e faz habitar ali os famintos, que edificam cidade para sua residência e semeiam campos e plantam vinhas que produzem fruto abundante. E ele os abençoa, de modo que se multiplicam muito e o seu gado não diminui. Mas outra vez decresce e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Mas ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos veem isto e alegram-se, mas todos os iníquos fecham a boca. Quando o Senhor lida com homens rebeldes, logo ele pode privá-los daquelas bênçãos de que eles mais se sentem assegurados. Os seus rios e as suas nascentes perenes são considerados como garantidos e que jamais lhes serão tirados, mas o Senhor, com uma única palavra, pode privá-los até mesmo disso. Nos climas quentes, depois de longas secas, as correntezas diminuem e até mesmo as nascentes deixam de jorrar, e isso também já aconteceu em outras partes do mundo onde aconteceram grandes convulsões da superfície da Terra. Na providência, esta catástrofe física encontra sua contrapartida quando os negócios deixam de dar lucro e as fontes de riqueza começam a falhar. Isso também acontece quando a saúde e a força são removidas, quando o auxílio dos amigos é retirado e quando são rompidas as associações confortadoras. Assim também, nas questões da alma, as mais prósperas pessoas e os mais prósperos ministros do Senhor podem secar. As mais deliciosas meditações podem deixar de nos beneficiar e os mais frutíferos exercícios religiosos podem ficar vazios do revigoramento de graça que antes produziam. Uma vez que é Deus que levanta os nossos consolos ou os afunda no sepulcro, é conveniente que nós andemos diante dele com reverente gratidão e que vivamos de modo que não se torne imperativo que ele nos aflija. Amados do Senhor, considerem que a divina providência provoca alegria no povo fiel de Deus. Eles veem a mão de Deus em todas as coisas e se alegram em examinar os caminhos da sua justiça e da sua graça. Porém, quando deixam de reconhecer essas coisas, e as calamidades são o fruto que cada um destes estão plantando. Vejam só como esse salmo termina. Quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Aqueles que observam as providências nunca ficarão muito tempo sem observar uma providência. Isso é certo, amados do Senhor. Quando consideramos as maravilhas que o Senhor fez no passado, temos esperança em nosso futuro. É sábio observar o que o Senhor faz, pois Ele é maravilhoso nos seus conselhos. Ele nos deu olhos para ver, e é tolice fechá-los quando há tanto a observar. Mas nós devemos observar com prudência. Caso contrário, poderemos logo confundir a nós mesmos e aos outros com reflexões precipitadas sobre as atitudes do Senhor. De mil maneiras, a benignidade do Senhor é exibida, e se observarmos prudentemente, chegaremos a um melhor entendimento dela. Compreender o delicioso atributo da benignidade é tanto agradável quanto lucrativo. Aqueles que são proficientes nesta arte estarão entre os mais doces cantores da glória do Senhor. Você pode dizer amém? Deus seja louvado pela sua bendita, fiel e inerrante palavra. Palavra da vida que traz paz ao nosso coração, luz para os nossos caminhos e força para a nossa alma, para que possamos continuar caminhando com alegria e com esperança de que Deus tem muito mais para fazer em nossas vidas do que já fez até aqui. Ele é aquele que nos livrou da cova, é aquele que tem preparado para nós bênçãos sem medidas no futuro. Basta que andemos em seus caminhos, reconhecendo todos os seus feitos. Amém, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Agora eu quero orar com você, quero orar por você e pela sua família. Você crê que Deus vai te abençoar? Então agora mesmo deixe um comentário expressando a sua fé em Deus. Escreva assim agora nos comentários: eu creio. Faça isso, manifeste a sua fé em Deus, tá bom? Deus vai agir em sua vida. Ore comigo. Ó Deus, nosso Deus,
te louvamos e agradecemos por tua bondade eterna e teus feitos maravilhosos em nossas vidas. Como povo, reconhecemos que muitas vezes nos desviamos do teu caminho e nos afastamos da tua verdade, mas tu, em tua misericórdia infinita, nunca deixaste de nos buscar, de nos trazer de volta para o teu caminho de retidão, de nos resgatar de nossos abismos e nunca deixaste de nos amar. Recordamos os dias de tribulação, quando nos encontrávamos perdidos em meio às tempestades da vida. Nos sentíamos aflitos e oprimidos, sem saber para onde nos virar. Contudo, em nossa angústia, clamamos a Ti, ó Senhor, e Tu ouviste nossas vozes do abismo. Tu enviaste Tua luz e Tua salvação, guiando-nos para fora das trevas e nos conduzindo para a segurança de Tua presença. Reconhecemos que em nossa insensatez nos rebelamos contra a Tua palavra e nos entregamos ao pecado. Sofremos as consequências de nossas más escolhas, enfrentando aflições e angústias. Mas Tu, ó Deus, em Tua compaixão inabalável, não nos abandonaste à nossa própria sorte. Tu nos resgataste do desespero e nos redimiste do poder do inimigo. Hoje, diante dos desafios e incertezas de nosso tempo, clamamos a Ti, ó Senhor, por Tua orientação e proteção. Vemos a devastação causada pela doença e pela dor, a confusão e o medo que assolam nossa sociedade por uma série de mazelas na nossa política, de ideologias nefastas que têm invadido a nossa sociedade. Ó Deus, por favor, venha com a Tua luz, com a Tua justiça, mudar o cenário tenebroso em que nos encontramos. Reconhecemos nossa dependência total de Ti, pois somente em Tua presença encontramos verdadeira paz e segurança. Fortalece-nos, ó Deus, para enfrentarmos os tempos difíceis que nos cercam. Renova nossa fé e nossa confiança em Tua fidelidade constante. Capacita-nos a ser luz e esperança em meio à escuridão, a ser agentes de amor e compaixão em um mundo ferido. Que assim, como nos tempos antigos, possamos testemunhar Teus feitos poderosos em nossas vidas e em nossa sociedade. Que cada coração quebrantado seja consolado, cada vida desviada seja restaurada e que a Tua glória seja revelada em toda a terra. Em Tua graça e amor, nós nos comprometemos a Te seguir e a Te servir todos os dias de nossas vidas. Confiamos em Tua promessa de que, mesmo nos momentos mais sombrios, Tu estás conosco e nos sustentas com Tua mão poderosa. Que nossas palavras e orações reflitam Tua verdade e Teu amor, ó Senhor, para que onde quer que vamos, possamos proclamar Tua grandeza e Tua salvação. Toda honra e glória sejam dadas a Ti, ó Deus, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus, amados do Senhor. Eu peço que vocês deixem um like e o pedido de oração de vocês agora. Deixem, por favor, o agradecimento de vocês. Não deixem de fazer um comentário, por favor. Isso é importante, como eu já falei no início do vídeo. Quando você deixa de dar o like e de comentar e não compartilha o vídeo, o YouTube entende que você não gostou do vídeo e você acaba atrapalhando o canal porque ele deixa de recomendar os nossos vídeos. Então, por favor, façam isso, tá bom? E eu peço a vocês que participem aqui das nossas orações diárias, todos os dias, às 8 horas da manhã. E estejam certos de que, se você ainda não é inscrito, você se inscrevendo aqui no canal, você será alvo das nossas orações diárias. Porque quando você se inscreve aqui no canal, o seu nome é automaticamente incluído na plataforma e toda vez que orações são feitas a favor aqui dos inscritos, nós oramos todos os dias, você está incluído. Então, não perca essa bênção também. É claro, se você já é inscrito, eu venho lembrar vocês de que verifiquem se a inscrição de vocês ainda se encontra ativa. Porque, infelizmente, a plataforma tem cancelado inúmeras inscrições automaticamente. É um absurdo, mas isso tem acontecido todos os dias aqui no canal. Porque os assuntos tratados aqui não são assuntos que agradam ao sistema mundano em que nós vivemos, meus irmãos. Então eu conto com a ajuda de vocês para se inscreverem, compartilharem os vídeos daqui. Amém? Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.